Bom, mais um painel. Boa tarde a todos os presentes, aos meus amigos Marina, Eduardo, Jorge, de longa data. Muito grato por vocês terem aceito este convite. A Marina Viana, consultora em parcerias públicas-privadas, uma grande experiência em empresas multinacionais, sempre ligada ao setor da saúde. O Eduardo Jorge Valadares Oliveira, coordenador da unidade Fabril de dispositivos médicos do NUTS, que é um centro de tecnologia e inovação na Universidade Federal do Paraíba. Estadual. Não mudou nada, mas está lá. Onde o sogro é reitor, pronto. E ele fala que ele está lá porque ele sabe muito, o sogro que é o reitor. Pessoal, nós vamos conversar um pouquinho sobre as parcerias público e privadas. E dentro dessa discussão, é importante a gente entender que nem sempre poderemos ter sucessos agora uma coisa que a gente sempre vai ter serão desafios. Não é fácil. Eu sempre digo, né, que quando você entra numa parceria, mesmo você pensando que conhecerá todas as fases que terá pela frente, tratando-se de uma parceria pública, ela pode mudar quando mudar o político que está sob a coordenação dela, na maioria das vezes. Mas isso não impede que a gente pense nesta possibilidade, porque sempre será um caminho muito positivo e necessário, porque 60% mais ou menos do consumo e dos serviços prestados ao SUS estão ligados direta ou indiretamente ao governo. As Santas Casas, embora sejam particulares, 80% das suas atividades estão ligadas ao governo. Se eu somos Santas Casas, hospitais federais, estaduais, municipais, eu vou para quase 55%, 60% de consumo. Então, eu não posso deixar de lado este meu cliente e nem deixar de lado o conhecimento que eu deverei ter das necessidades que ele está tendo e terá. Bom, então vamos começar esta conversa. E eu gostaria, Eduardo, eu vou permitir, você permite que passemos a palavra à Marina, né? Porque, afinal de contas, sempre eu falo que o lado feminino tem uma percepção que nós, masculinos, não temos, tem um radar 360 graus que nós homens não temos, e tem eu falo sempre assim, naquilo que ela faz, ela torna-se quase insubstituível pela garra, pela dedicação e pelo conhecimento que ela vai atrás. Feito isso, eu acho que eu só vou deixar ela falar. Adriana, muito grato pelo seu aceite e seja muito bem-vinda aqui. A palavra é sua. Obrigada, Fracara. Obrigada aqui, Eduardo, estar junto com vocês. Obrigada pela presença de todos. O que eu queria assim, aproveitar nesse painel para a gente poder refletir, discutir um pouco sobre a questão das parcerias público-privadas, né? Primeiro, é que hoje a gente não utiliza dessa ferramenta nem perto do que a gente deveria utilizar, né? A gente tem que começar por aí, partir do básico. A gente usufrui muito pouco dessa ferramenta. Existe, e aí até compartilhando um pouco com vocês, para vocês conhecerem um pouquinho mais de quem está falando aqui, até um mês atrás eu era CEO da GE Healthcare, que é uma fabricante de equipamentos médicos.
E a vontade da GE, da Siemens, da Philips, das outras fabricantes, em fazer parte de mais parcerias público-privadas, a vontade é muito grande. A habilidade e a capacidade de execução e apetite está muito diferente do que a vontade. E aí por que entra isso? Por que a gente faz parcerias público-privadas? Qual é o benefício disso? Obviamente que não é uma ferramenta para se utilizar em todos os momentos. Existem processos licitatórios padrões, que para determinados momentos vai ser mais adequado. Tem políticas de concessão, que vai ser mais adequado em um outro momento. Mas hoje a gente não tem todo o investimento necessário do poder público. Hoje não tem essa verba disponível para tudo que se necessita desenvolver no mercado de saúde, necessita investir no mercado de saúde. E por que a gente não usa da eficiência do mercado privado? Então, o governo, o mercado público, né, o governo, o Estado, tem um poder de integração, tem um poder de governança muito forte, e o mercado privado, a indústria privada, ela tem uma habilidade muito grande de gerar eficiência. Então, a gente precisa unir a eficiência com a governança e alavancar o resultado a partir daí. Então, é muito importante a gente conseguir tanto a visão do poder público quanto a visão da indústria, do mercado privado, entender como que ambos se ajudam. Qual é a vantagem? A gente tem que levar vantagem no final do dia, não uma vantagem negativa. As pessoas sempre ouvem vantagem, já quer levar vantagem. Não, gente, a vantagem é uma coisa boa, desde que ela seja boa para todo mundo. É uma vantagem correta. Eu quero entrar em alguma coisa para eu perder dinheiro? Você quer investir na ação? Numa coisa que você vai perder dinheiro? Não. Você quer investir em algo que você vai doar o seu esforço, você vai doar o seu conhecimento, você vai doar a sua habilidade em algo, e isso é uma vantagem para que você possa receber um retorno daquilo. Então tem que ser algo ganha-ganha. Eu vejo que a gente está ainda aquém disso, e painéis como esse nos permitem refletir mais. Eu tenho certeza que cada um que está aqui, se está aqui, são pessoas do mercado de saúde que estão preocupadas com isso. Cada um que sai daqui tem que alimentar e pensar, se eu sou do setor privado, qual é o benefício que eu vou conseguir trazer, benefício positivo, lícito, correto, conseguir trazer para o poder público para que eu faça parte daquilo. E quem é do poder público, por que eu vou convencer a uma instituição privada a fazer parte disso junto comigo? Qual é o ganha-ganha para todo mundo? Esse caminho de desconfiança que ainda existe precisa se quebrar, uma barreira que eu estou vendo que a gente está nesse caminho, e aqui é uma oportunidade para cada vez mais isso, né, Eduardo? Já até passando a bola. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Obrigado, Paulo, pelo convite. É um prazer imenso sempre estar podendo colaborar nessas discussões envolvendo aí uma grande paixão minha, que é esse setor de dispositivos médicos, que a gente vem trabalhando há um tempo. Bom, esse desafio, digamos assim, esse paradigma que vem sendo trabalhado, né, dos processos de parceria público-privado, em especial aqueles que envolvem transferência de tecnologia no âmbito do Sistema Único de Saúde, é um desafio que, quando a gente começa a olhar pegando até um pouco da fala do ex-ministro Temporão, que estava aqui agora há pouco, né? Isso começa atrelado principalmente com um grande programa de saúde pública que nós temos, que é o Programa Nacional de Imunizações, né? Essa metodologia, essa técnica de fazer parcerias público-privadas para fins de transferência de tecnologia, começa quando, da implantação do PNI, a única fábrica de vacina que existia no Brasil comunicou ao governo que ia ser fechada porque não tinha mais interesse comercial em ficar no país, né? E aí, para poder viabilizar o programa que tinha acabado de nascer, se começou a pegar os institutos com tecnologia na produção de soros, em especial o Butantan, Biomanguinhos e aqui mesmo o IVB, e começaram a fazer parcerias com empresas privadas que traziam tecnologia de vacinas, e o que aconteceu é que nós temos hoje uma grande plataforma produtiva de vacina pública num mercado que é muito peculiar e muito característico.
Quando a gente começa a falar de dispositivos médicos, que a gente está falando de um simples abaixador de língua, passando por um monitor cardíaco, uma ressonância magnética, até um acelerador linear, né? O grau de complexidade e o grau de multidisciplinaridade aumenta ainda mais a complexidade desse processo como um todo, né? E aí você começa a discutir e começa a ensaiar esse processo de transferência de tecnologia em 2008, quando começam a nascer os programas das parcerias para o desenvolvimento produtivo, um conjunto interessante de dispositivos médicos que são tabelados no SUS, ou seja, existe uma rubrica específica para eles, ou dispositivos médicos que o Ministério da Saúde, de forma corriqueira, fornece aos diversos hospitais, públicos, filantrópicos, secretarias de saúde, que são equipamentos que geralmente são financiados por convênio. O grande pano de fundo disso, né, são dois pontos importantes, né, e um que ficou muito evidente, né, de falar no Ministério da Saúde até então, a gente era tido como arauto do apocalipse na esplanada, porque a gente falava que um país com mais de 200 milhões de habitantes e com um sistema público desse tamanho não podia ficar vulnerável tecnologicamente, porque se tivesse alguma intercorrência de saúde pública poderia dar algum problema, e nós vimos a tragédia que foi o período aí 2020, 2022 em relação ao coronavírus. O que acontece, né? O histórico da rota tecnológica brasileira mostra que em diversos momentos interessantes o Estado brasileiro, de alguma forma, fomentou, financiou a criação, a consolidação de algumas plataformas tecnológicas no país, e por razões estritamente de mercado, essas plataformas foram compradas, adquiridas e eventualmente desmanteladas aqui dentro. E o que o histórico mostra é o seguinte: fizemos um investimento público, um aporte público importante, a coisa deu certo, nesse mar de confusão que a gente trabalha, que muitas coisas não dão certo, aquela coisa deu certo, e depois nós perdemos aquilo por uma falta de estratégia de país de se manter uma plataforma tecnológica que seria interessante, né? Então, quando a parceria começa a surgir um pouco nisso, né? E com uma peculiaridade na área de dispositivos médicos e concordando com os colegas. Diferentemente de vacina, onde você tem uma grande instalação fabril, você tem muito custo fixo envolvido. E eu quero dizer o seguinte: vou botar uma fábrica para fazer 10 milhões de unidades de vacina. Você não vai botar fábrica que não vai pagar, porque fazer 10 milhões de unidades e fazer 100 milhões de unidades de vacina é o mesmo preço, né? Então você tem que ter volume para poder garantir a produção de vacina, né? Dispositivo médico é uma coisa diferente, né? Dispositivo médico são plataformas que envolvem, como eu já falei, uma multidisciplinaridade bastante interessante: software, materiais especiais, engenharia mecânica, engenharia elétrica, eletrônica, semicondutores, que agora a gente está a nova guerra fria dos semicondutores. E isso, na nossa perspectiva de produtor público, é bastante interessante, que eu possa absorver esse conhecimento, refinar esse conhecimento, dominar processos produtivos, que geralmente os institutos de tecnologia não têm acesso a esse tipo de processo produtivo. Isso me permite, eventualmente, replicar esses processos produtivos, melhorar e inovar em cima desses processos produtivos, e eu manter no meu parceiro privado ele que me dá o volume e a escala de produção. E aí o nosso parceiro lá na nossa instituição é uma empresa nacional, é a LifeMed, nós temos duas parcerias com a LifeMed, tanto na área de monitoramento quanto na área de desfibriladores cardíacos. E eu fico brincando com o Franco: olha, vai que você resolve ser mais um milionário em Cancún e resolve fechar esse negócio. A vantagem para a gente, na ótica pública, é que eu dominando este processo produtivo, eu posso depois licenciar esse processo produtivo ou replicar esse processo produtivo, o que eu garanto a manutenção da produção dessa tecnologia no país, né? Só para finalizar essa fala inicial, né, para dar uma ideia para vocês, durante a pandemia eu acompanhei pelo lado da minha instituição, que é uma instituição estadual, no apoio ao governo do estado, nessa tentativa de encontrar vários dispositivos aplicados em UTI, né? E das coisas mais básicas, todo mundo observou isso, não conseguia ter, né? Mas não porque você não tinha, digamos, capacidade de fabricar ventiladores ou capacidade de montar desfibriladores, porque a cadeia produtiva de dispositivos médicos no Brasil, ao longo dos anos, perdeu complexidade. Então, o que a gente faz, em muitos casos, é montagem de componentes, montagem de sistemas com componentes, digamos, mais agregados. E quando você precisa de componentes e materiais específicos, você fica refém disso por uma falta de uma articulação produtiva. Então, se você consegue atrelar o poder de compra público, o volume demandado pela máquina pública, uma instituição de tecnologia que tem capacidade de absorver e dominar esse conhecimento, e entidades privadas que consigam escalonar a produção disso, nosso entendimento é que a gente tem um ecossistema interessante que pode permitir você, inclusive, fazer alianças internacionais estratégicas para fornecimento de componentes e outros insumos críticos. Ok, ótima explicação. Mas em função do que vocês dois
comentaram, eu tenho até uma pergunta. Porque parece-me que quando a gente dá um start numa parceria pública-privada, é uma decisão de uma pessoa que está no governo. Isso tem sido, muitas vezes, Marina, frágil. Eu conheço um empresário que investiu para atender até um próprio pedido do Ministério da Saúde de trazer uma tecnologia para um determinado equipamento e um descartável. E quando ele já tinha investido alguns milhões, houve uma inversão, uma troca de ministros, e para o segundo ministro deixou de ser prioridade isso, né? Diante disso, você que coordenou empresas, né, tem uma grande experiência no setor privado. Você acredita que esta parceria deveria estar embasada numa decisão de Estado, ou você acha que poderia acreditar numa decisão de governo para convencer a sua empresa e para transferir uma tecnologia para o Brasil através de um setor público? Como é que você se comportaria como executiva? Você gosta de polêmica, né, Fracá? Olha, vamos lá. Eu vou trazer uma visão do que na visão da indústria, do mercado privado, é que precisa, no mínimo, ter. Porque, se a gente vê, né, decisões do governo e muitas parcerias que aconteceram no passado, infelizmente, a gente tem muitas obras pela metade, né? A gente tem muitos projetos que, infelizmente, ficaram parados, não deram sequência, e até ajudou a existir um pouco de resistência de parceria públicos-privados no mercado privado, né? Será que isso vai ter continuidade? Será que realmente vai acontecer? Então, essa é uma fragilidade que existe no governo. Agora, se continua no governo, que pode ser também, é crucial que o Estado faça parte do planejamento. Ele tem que estar ali. Então, é o Estado que tem que dizer aonde, por quê, por quanto tempo, com que, como. O governo, eu vejo muito uma atividade de governança, de integração dos ministérios. Como que eu consigo criar um ambiente mais favorável para o Ministério A falar com o Ministério B, conseguir esse recurso, a gente ter uma aprovação? Tem que estar nessa governança. O Estado que tem que falar, a gente vai fazer aqui, o porquê da necessidade, quanto tempo vai levar, qual é o retorno daquilo, qual é a volumetria, como vai ser executado, quem vai gerir, porque é o Estado que tem que trazer esse ponto. Então, eu não vejo muito um lado ou outro, eu acho que pode estar nos dois. Pode estar no Estado, pode estar no governo, mas se tiver no Estado, tem que ter o governo ajudando na governança. Se tiver no governo, tem que ter o Estado fazendo parte do planejamento, porque depois quem vai executar é quem? É o Estado. Então, o Estado vai executar um negócio que ele nem sabe o que é, que ele não participou daquele planejamento. Então, para gerar um conforto para o privado querer estar interessado, acho que se o privado vê que é o Estado sem o governo também, vai falar, será que depois vai dar alguma... É importante que os dois façam parte. Se é algo que vem do governo sem ter o Estado ali, uma política de governo, sem ter o Estado realmente sendo ativo naquele processo, eu também não vejo o privado querendo entrar nesse negócio. Então, para se sentir que existe algo perene, porque é uma parceria público-privada, gente, para o privado, no início, não tem resultado. É prejuízo. Vamos ser sinceros. Uma PPP para o privado, no início, não ganha dinheiro, perde dinheiro. Só que o privado entra com uma visão de longo prazo. Eu vou ficar aqui 3 anos sem ter um retorno, mas eu depois vou ter no 4, no 5, no 6, no 7, no 8. Agora, se no 3 morreu, eu só perdi dinheiro.
Então o privado tem que sentir que aquilo vai ser perene, que vai ter uma longevidade aquele projeto, que ele vai ter sequência. E se não tiver, se tiver só governo, trocou a liderança, é 4 anos, acabou. Se tivesse o Estado, será que ele vai ter o apoio necessário para ele conseguir a verba necessária, para ele conseguir a orquestração necessária? Então, é importante que ambos tenham o seu papel ali, seja quem for liderando. Mas se não tiver os dois unidos, é bem mais difícil de ter apetite do privado. Bom, eu não sei quem convidou os cachorros para participarem aqui. É verdade. Eu acabo lembrando da minha ex-esposa, que tinha uma ONG de vira-latas, né? E quando um dos vira-latas morreu, 3 horas da manhã, ela pediu para eu levá-la até o hospital para deixar o corpo do cachorrinho morto no hospital. Porque ela não queria que o cachorro ficasse em casa morto. Então, tirei o pijama numa terça-feira, estávamos caminhando numa avenida e, de repente, eu escuto a seguinte frase. Eu dirigindo, e ela fala assim: meu Deus, muito obrigado por tudo que você fez por mim. Eu falei, de nada, mas não era comigo, ela estava falando com o cachorro morto, agradecendo o cachorro morto. Então, quando esse cachorro começou a latir, eu falei, meu Deus do céu, lembrei do meu ex-casamento, mas vamos lá, vamos lá. Eduardo, veja o seguinte, parceria público-privada, vamos lá. O governo está envolvido em muitas plantas que produzem fármacos. Na área de dispositivos médicos, o governo não tem quase nenhuma experiência. Você, com toda a experiência de governo, o que você sugeriria numa parceria público-privada, mas na produção de dispositivos médicos? Como achar um parceiro do governo para isso? Bom, vamos lá. Pergunta interessante, né? Quando a gente começa, aquilo que eu falei, toda a história da produção pública no Brasil, e é bem peculiar isso, tá? O Brasil é um dos pouquíssimos países no mundo com essa lógica de produção pública por uma série de razões, né? Os americanos, por exemplo, não têm produção pública, mas eles têm instrumentos legais que permitem, por exemplo, fazer o que o Trump fez no seu último mandato, que foi por um decreto presidencial bloquear a venda da Qualcomm para a China. Então, eles não têm produção pública, mas têm instrumentos como esse que viabilizam a manutenção de políticas estratégicas no país. Bom, acho que a primeira coisa que a gente fala dessas parcerias, Paulo, para transferência de tecnologia e, eventualmente, produção público-privada de dispositivos médicos, eu acho que a primeira coisa que tem que estar na mente de todo mundo é o que é que eu vou fazer? Qual é a demanda que eu tenho disso? Né? Qual é a estimativa de preço que o governo está pagando por isso? Então, se é um produto tabelado do SUS, não espere que ninguém vai dar 1 centavo a mais do valor que está ali na tabela. Então, você vai ter que trabalhar seu custo operacional em cima disso. Tá? Lembrando que vai ter que ter uma margem para você e uma margem para o parceiro público. Tá? E tem que ter um instrumento contratual muito bem feito. Tem que ter muita clareza do nível de integração produtiva que se espera, quais são os componentes que vão ser transferidos da tecnologia, que nível de tecnologia vai ser transferida, se eventualmente tem algum processo produtivo patenteado, você terá livre acesso à patente desse processo produtivo, vai ser de livre uso, vai ter que pagar algum royalty convencional. Então, o que na verdade eu observei durante esse processo todo e acompanhando mais de 100 parcerias, né? O que às vezes dá problema, e se você for olhar projeto tecnológico como um todo, né? Essa estatística serve para qualquer projeto de tecnologia, 85% dos projetos morrem porque os requisitos não estão amarrados, porque o compromisso não está claro. O que é que vai ser transferido, como vai ser transferido, tem suporte técnico, não tem suporte técnico, quantas horas de suporte técnico vão acontecer, quais são as fases, as etapas desse processo de transferência de tecnologia. Se você, digamos, não perde tempo equacionando, discutindo e detalhando isso, a chance de insucesso vai ser muito grande, né? E aí, voltando um pouco àquela sua pergunta anterior,
na questão do tipo de política pública. Quando a gente começou esse modelo de parceria lá em 2008, ainda na gestão do ministro Temporão, a gente trabalhava com uma portaria interministerial que 5 anos depois o TCU mandou revogar. Então, você vê o nível de segurança jurídica que o CPF do gestor trabalhava em cima disso, né? De lá para cá, várias coisas foram feitas, inclusive no âmbito normativo jurídico, né? Nós tivemos 3 alterações na época no 8666, permitindo fazer transferência de tecnologia concomitante ao processo de fornecimento de produto ao Ministério da Saúde, e isso foi replicado na nova lei de compra, na 14133. Então, em termos legais e no âmbito de portaria, isso foi, digamos, equacionado. Qual é a grande questão ainda que se tem um clamor, principalmente do nosso lado, produtores públicos, né? A relação contratual com o Ministério da Saúde ainda não está muito clara. O Ministério da Saúde vai contratar uma parceria, digamos, entre uma empresa pública e uma instituição privada para algum produto, algum dispositivo. Quanto tempo, qual o quantitativo mínimo que está definido em contrato, qual o preço de referência. Esse amarre contratual ainda está, como teve a mudança normativa das parcerias no meados do ano passado, né? Esse normativo, né, contratual ainda não foi apresentado, até porque os projetos foram submetidos agora, né? Então, se não tiver um contrato, e a experiência nos mostrou isso, né, inclusive com parcerias de dispositivos médicos que foram firmados, o recurso foi investido pelo público, pelo privado, e alguém no meio do caminho falou, não quero mais. E aí teve uma confusão muito grande para se administrar. Questões de rescisões contratuais complicadas a serem feitas, de recursos que já foram investidos. Então, se não tiver clareza, a partir de agora, na relação contratual entre produtor público, o Ministério da Saúde, ou produtor público, o seu parceiro tecnológico, se essa tríade não estiver muito amarrada contratualmente, tá? Eu acho que isso pode colocar em xeque o programa. Então, acho que o grande ponto agora, o grande ponto de discussão e inflexão que a gente vai ter agora são os modelos de contrato que vão ser negociados com o Ministério da Saúde. E lembrando que numa parceria de transferência de tecnologia, a gente está falando de uma relação de no mínimo 5 anos até 10 anos, né? Onde nesse período todo você tem que atender a demanda do Ministério da Saúde num preço geralmente menor a cada ano, porque isso é uma premissa da parceria, você tem que ter uma redução de preço ao longo do processo, até porque o Ministério da Saúde vai garantir um mercado bem interessante para você, né? ou uma parte importante desse mercado público vai ser garantido para você, então tem uma contrapartida também de redução de preço, e também a transferência de tecnologia, né? E eu vou falar para você, e a turma do controle sabe muito bem hoje como aferir esse tipo de coisa. Então, fazer maquila, dar um tapa aqui para poder tapear, vou botar uma plaquinha diferente, essa coisa vai ficar escondida por dentro, não vai ficar escondido por dentro. Então, é um trabalho muito árduo, né? Tem sistema da qualidade para implementar, tem validação de planta para fazer. A gente fechou a nossa última parceria no finalzinho do ano passado, quando a gente foi submeter o relatório para o Ministério da Saúde prestar conta. O Inmetro atualiza todas as normas do monitor multiparamétrico, a gente teve que ressubmeter tudo para certificação de novo. Ou seja, tudo que a gente tinha feito no meio do caminho de certificação, a gente teve que recertificar o produto todo. Gastamos aí na faixa de 350, 400 mil reais para recertificar o produto. Aí agora eu consegui o registro revalidado e eu estou prestando conta disso. Então, tem que ficar atento para esses marcos e tem que ficar atento para esses processos. Marina, eu queria fazer uma pergunta para você e dentro da sua experiência, como é que você agiria? Você falou uma palavra, Eduardo, sobre a tecnologia. Você fazer uma parceria, você está fazendo naquele momento, vou fabricar essa peça. Agora, essa peça, da maneira que o mundo está caminhando, ela terá inovações constantemente. Cada inovação deverá mudar o produto. Deverá ser outra parceria. No final, o governo, eu gostaria que o governo assumisse a tecnologia, mas como o governo também não garante que aquele time que está trabalhando do lado público será mantido e não será trocado numa mudança de governo, vamos pegar o Instituto Butantan. É um típico exemplo. Mudou o governo do Estado, mudou o presidente
E todos os diretores do Butantan mudaram. É lógico que os mais ligados à área política. Pergunto, você, com a experiência de multinacional, se sentiria confortável em continuar transferindo essas tecnologias ou você acredita que teria que ter uma responsabilidade do governo a contínua inovação daquele produto? A primeira resposta é não. Não investiria num primeiro momento. E aí eu venho para um ponto que o Eduardo trouxe. A gente só vai investir se tiver muito claro contratualmente. Se tem algo previsto ali, responsabilidade do governo, que se não é passível de multas realmente significativas, que protejam a corporação daquilo. Então, para investir, vamos pensar para trazer qualquer tecnologia lá de fora para o Brasil. Primeiro, você tem que ter muitos anos de garantia, né? Você vai ter estou trazendo, eu vou ter um benefício fiscal, vou ter algo atrelado a isso, eu vou ter um benefício de uma parceria que vai ser feita, é uma parceria público-privada que eu estou transferindo a tecnologia, então eu vou ter um lucro gerado disso por X período. Eu preciso de tempo, porque eu tenho que ter volume. E volume em dispositivo médico, 1 ano não é volume, pessoal. Você precisa de tempo, você precisa de 10 anos. Então eu preciso que algo tenha uma longevidade garantida. E isso eu preciso de estar contratualmente, porque se mudou em 4 anos já é um problema. Então eu tenho que começar por garantir que contratualmente esteja protegido para poder fazer esse investimento. Começa a partir daí. O segundo ponto, uma vez que eu tenho isso desenhado contratualmente, a gente precisa capacitar as pessoas também do mercado privado. São pouquíssimas pessoas que têm domínio de PPPs. Pouquíssimas. Elas são contadas a dedo. São disputadas em tapa pelas concorrentes. Porque é algo muito específico. E a indústria não tem essa experiência ainda. O desconhecido, a gente tem receio. Então, a gente precisa capacitar pessoas, mais pessoas, para a gente ter segurança de fazer esse caminho. E a gente precisa ter pessoas que também conheçam as articulações do governo. O governo também, por que vai investir naquela empresa? O que aquela empresa vai me garantir também? Tem um lado do governo aqui nessa história. Mudou lá, eu estou transferindo dos Estados Unidos. Aí vem o Trump e coloca um decreto que não manda nada mais de tecnologia para o Brasil. E aí? O Brasil também, o governo brasileiro também tem que ter a proteção dele. Né? Então, como que é recíproca? Não pode ser para um lado só. Como que essa proteção existe para ambos os lados? Então, também para isso, você precisa no governo ter pessoas que entendam sobre o mercado de onde está vindo essa transferência tecnológica. O que eu preciso me proteger? Então, independente de qual vai ser o formato jurídico dessa relação, ela tem que ser muito bem redigida, tem que ser muito bem estruturada e por pessoas que tenham conhecimento. Porque às vezes elas acham que estão fazendo uma redação que protege, mas elas nunca viveram a experiência. A gente ainda a força do hábito, mas quando eu estava na GE, ainda com a América Latina, houve uma PPP que foi feita no Chile. A GE foi quem atuou nessa PPP e foram 7 anos de muito prejuízo. Muito prejuízo. E aí por quê? Foi culpa do governo chileno? Foi culpa de todo mundo. Você não tinha redigido ou se protegido ou colocado as premissas necessárias ali. Agora, depois dessa experiência e outras, a gente aprendeu onde ela tem que se preocupar, o que ela tem que trazer e compartilhar.
Né? Se você traz, olha, eu preciso de tal cláusula, faz sentido para você? Eu preciso de tal provisão, faz sentido? Eu tenho que ter essa reserva. Então, essa troca precisa de pessoas experientes. PPP não é algo trivial. Não é. É muito específico, são poucas pessoas que sabem bem sobre esse assunto. Então, a gente precisa capacitar mais pessoas para que a gente consiga investir mais em PPPs. Porque, se você me faz essa pergunta só, né? Você investiria? A resposta seria não. Não investiria. Eduardo, agora eu quero uma pergunta com você, com o espírito de toda a experiência de estar no NUTS. O que você exigiria para entrar o seu instituto numa parceria com uma entidade privada? Bom, acho que a primeira coisa é você identificar se a instituição privada efetivamente domina aquela tecnologia, né? Principalmente no cenário que a gente tem hoje de muito equipamento e dispositivo OEM no mercado. Ele pode ter um equipamento OEM e montar um CKD desse OEM aqui e dizer que é fabricante. Então, a gente faz um diagnóstico se realmente a tecnologia efetivamente é dominada por ele e efetivamente é dele a tecnologia. Então, esse é o primeiro ponto, né? Porque senão depois eu não preciso de um parceiro dele. Vou atrás do fabricante OEM dele, eu não tenho que fazer negociação com ele. Eu faço um negócio direto com o fabricante OEM. Então, acho que a primeira coisa é você deter a tecnologia, né? Uma coisa que é importante para a gente é que a empresa também, e isso não é essencial, mas eu digamos que é um fator importante, que a empresa já tem alguma coisa de P&D, desenvolva alguma coisa no país. E por que isso é importante? Como você mesmo falou, se você fala um projeto de PDP, de parceria para o desenvolvimento produtivo, de um dispositivo médico, que vai durar 5 anos, no máximo 10, né? A dinâmica, principalmente se a gente está falando alguma coisa de software que envolve eletrônica embarcada, etc., a dinâmica, a volatilidade disso é muito grande. A cada 2, 3 anos você está mudando o produto, né? Então, se você não tem uma empresa que não desenvolve tecnologia, só pega a tecnologia pronta e bota no mercado, para o nosso lado, como produtor público, e geralmente no nosso contrato com o Ministério da Saúde, no nosso contrato da empresa, está dizendo o seguinte: se eu tiver uma atualização tecnológica, eu tenho que fazer, e eu, como instituição pública, se eu desenvolver alguma coisa ou modernizar aquele equipamento, eu tenho que transferir esse conhecimento para o meu parceiro privado também. Então, se ele não tem uma equipe de P&D que entenda disso, vira um problema na minha vida, né? Então, além de eu ter que capacitar a minha equipe que está recebendo esse processo produtivo, recebendo esse conhecimento e vai estar desenvolvendo e melhorando coisa, eu tenho que ter um parceiro privado alinhado com isso. Então, isso é uma coisa muito importante. Outro fator importante também, e aí eu acho que foi um compromisso para além do contratual que a gente teve com a LifeMed, quando a gente fez a parceria com a LifeMed, é que uma coisa que estava no nosso contrato, né, aí era o seguinte: independentemente da nossa relação como parceiros com o Ministério da Saúde, o projeto de transferência de tecnologia iria acontecer, né? Independentemente de 100% do volume previsto no contrato ser adquirido ou não, o projeto de transferência de tecnologia ia acontecer. E por que isso? Tá? Porque tem um risco associado a esse processo, que esse processo e esses contratos de transferência de tecnologia são muito bem acompanhados pelos órgãos de controle, tanto a Controladoria Geral da União quanto o Tribunal de Contas da União. Então, uma coisa que ambas as instituições chegaram no acordo é o seguinte: a gente não quer complicações desse tipo. A gente vai transferir a tecnologia e, eventualmente, se tiver alguma discussão contratual a ser realizada, isso vai ser feito em outra arena, em outra esfera. Mas essa questão da transferência de tecnologia, com as devidas proteções contratuais, com os devidos amarres normativos, tudo muito bem feito, e isso foi feito. Então, acho que o principal, Fracaro, para isso dar certo, é você ter um parceiro que realmente detenha a tecnologia e que tenha uma conversa clara e transparente do que vai ser feito nesse processo de transferência de tecnologia. Olha, a conclusão que eu chego é que numa parceria público-privada é igual um casamento. Não se iluda só com a lua de mel. Vai ter os dias e dias pela frente e virão problemas que terão que ser resolvidos pelos dois. Realmente é um passo importante. Eu seria muito inocente imaginar que em 40 minutos poderíamos destrinchar todo este tema. Eu agradeço os inputs que vocês nos propiciaram
E eu passaria, então, uma palavra para você, Marina, depois para o Eduardo Jorge, se despedirem e agradecendo muito esta oportunidade, né? Que sempre eu falo é um aprendizado. A gente sempre está aprendendo, mesmo com muitas perguntas pela frente, que é o ideal. É onde eu estou criando, como eu sempre digo, as minhas segundas-feiras. Sempre terei coisa para fazer. Por favor. Muito obrigada, Fracaro. Muito obrigada a todos, Eduardo. Eu queria finalizar trazendo que elas só reforçar o quão necessárias são as PPPs. A gente tem que usar a eficiência do privado. A gente precisa disso para trazer mais acesso para a nossa população, para trazer dinheiro do privado, para também nos ajudar para gerar acesso para o nosso país. E o privado precisa se unir ao poder público, precisa utilizar da beleza e governança do poder público que hoje rege a nossa nação. A gente precisa disso. E dando um adendo para o ponto aqui que ambos trouxeram do casamento, do começar com transparência, gente, se não começa com transparência do início, vai dar errado. Tem que ter transparência de ambos os lados. Tendo transparência de ambos os lados, vai ter sucesso. Vai ter discussão de relacionamento. Não pode ter divórcio. Não pode ter divórcio. Haja transparência. Vai ter briga, né? Vai ter briga, vai ter discussão, mas tem que sentar, tem que ir para terapia de casal e resolver. É isso que precisa acontecer numa parceria público-privada. Porque aí você teve sucesso naquela, você vai para a próxima, você vai para a próxima. Agora, se começa mal, então, mas a gente precisa fomentar mais isso e ter essa transparência. Bom, queria agradecer a Bima, ao Fracaro pelo convite. É sempre um prazer estar nesses fóruns, mais uma vez, discutindo esse tema. Eu acho que o recado principal que eu quero dar é o seguinte, né, na perspectiva nossa como instituição pública. Primeiro, esses modelos de cooperação, de parceria público-privada para transferência de tecnologia, na nossa visão, são excelentes. Seja do ponto de vista de receita para o nosso instituto, tá? Seja do ponto de vista de capacitação técnica, de qualificação técnica. Isso, um projeto como esse, dependendo do porte do tamanho do projeto, você começa a mudar a dinâmica institucional, você tem um impacto regional importante, tá? Minha instituição fica em Campina Grande, na Paraíba. A gente tem um centro de tecnologia de dispositivo médico lá, e a gente tem, cara, a gente deve ter um parque tecnológico de investimento da ordem de 30, 40 milhões de reais de instrumentos para desenvolvimento de coisas, e a gente tem uma unidade produtiva que, em virtude do aprendizado que a gente teve com o nosso parceiro de processo produtivo, de dispositivo médico eletroeletrônico, já me permite hoje desenvolver tecnologia própria em outras áreas do conhecimento, em outros tipos de dispositivos médicos, né? Então, a gente deve sair no ano que vem com um portfólio de 5 novos produtos, mas cujo desenvolvimento foi para além daquilo que uma universidade, uma instituição de pesquisa naturalmente faz, aquele bicho da bancada lá que a gente fica testando, com um produto que pode ser fabricado. Essa que é a grande sacada. Então, quando a gente bota eventualmente, eu tenho alguém no nosso trabalho, que é a parte de formação de recursos humanos, um técnico que eu qualifico hoje não é só numa aranha, num protoboard, numa coisa básica de bancada. Ele sabe montar equipamento médico. Ele sabe fazer coisas. Então, a gente olha uma parceria como essa, para além da questão financeira, né, que é importante também para manter nosso centro. Nosso centro não é orçamentado pelo governo do Estado. A gente tem que ir atrás de projeto para poder manter as pessoas trabalhando, para poder pagar as contas. A gente corre atrás de projeto, a gente vive de projeto, tá? Então, isso, para além da questão financeira, isso nos dá uma capacidade tecnológica diferenciada para, por exemplo, fazer um projeto com a empresa e entregar para ele uma coisa muito além de um protótipo funcional. Você pega aquela famosa escala do TRL, que a Embrapi, por exemplo, gosta de usar, a gente consegue hoje, em virtude da parceria, sair de um TRL 0, que seria uma pesquisa básica, até um TRL 9, que é botar o produto no mercado. E esse pulo, em especial do TRL 6, que é o meio da escala mais ou menos até o 9, a gente só conseguiu fazer graças a essa parceria público-privada. Ok, pessoal, muito obrigado. Estão convidados a tomarem um vinho nas suas casas, porque aqui não estão oferecendo nada.
só para deixar o final do dia um pouco mais alegre aqui. Uma boa tarde a todos, muito obrigado mais uma vez, Eduardo e Marina.